Guys, it got to the point where I couldn't train, I couldn't push. Não, que é isso? Você tá literalmente sangrando na câmera. Eu tô chocado. Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui. Hoje vamos falar um pouquinho da história do Zan Carver, o americano de 23 anos que decidiu fazer reposição de testosterona. Vamos discutir se ele precisava e vamos falar sobre as consequências das suas escolhas. A gente vê aqui, pessoal, que ele era um bom natural. Ele tinha um formato de físico legal e dá pra ver que ele se esforçava nos treinos. Zan tinha um agachamento de 130 quilos e um supino de 100. Era muito bom, levando em consideração o tamanho do garoto. No entanto, ele não achava que sua genética era excelente e realmente não era para ser um cara imenso. Mas o físico dele não deixa de ser legal. A pressão fitness pega todos nós de jeito, não é mesmo? Nós sempre queremos mais. E esse foi o erro de Zan. Zan estava insatisfeito, ele não sentia que estava crescendo na velocidade adequada, ele achava que havia alguma coisa errada com ele, pois ele não era tão musculoso, mas isso é genética, pessoal. Nem todo mundo nasceu para ser um Chris Bumstead ou um Nick Walker, não é mesmo? Vamos dar uma olhada nos exames de testosterona de Zan. My testosterone free was 8.3 with the normal range of 30. Nossa, chocante. 8.3, pessoal, de testosterona livre é horrível. É realmente o nível de uma mulher. Aqui em verde você está vendo o recomendado. É de 35 a 155. Ou seja, ele está com níveis horríveis. 35 to 155, and my total testosterone was 61. Nossa, 61 de testosterona total. Isso é um absurdo. Realmente é muito baixo. Lembrando que o nível fisiológico é de 250 a 1100. No Brasil, a recomendação é de 250 a 800 e pouquinho, se eu não estiver enganado. Zan estava com o perfil hormonal horrível. Lembrando que é sempre interessante ficarmos no nível mais alto. Realmente, na literatura, nós vemos que quem tem mais testosterona estoca gordura com mais dificuldade. No entanto, dentro do nível fisiológico de 250 a 1100, nos Estados Unidos você é considerado normal. Os atletas de bodybuilding, para que você tenha noção, chegam a níveis de 5, 6 até 10 mil, o que é muito perigoso para a sua saúde a longo prazo. With a normal range of 250 to 1100. I was so grossly underneath the normal range that they actually thought that it was a fluke. Eu também acharia que era um erro. Eu nunca vi um homem com esses níveis de testosterona. My test results weren't real. So, after that, and because my doctor didn't necessarily give me the responses that I wanted in terms of how diligent he was and what he tested for, and basically just giving me answers, he sent me to an endocrinologist that wanted to see me in 2 months. So I would have had to wait 2 extra months before I found out what was actually going on and what was wrong. And I was not prepared to wait another 2 months to understand my body and understand why my levels were so low. So when I went to get the other test results, they were about the same but gave me a lot more dialogue. My total testosterone had increased from 63 to 119. Melhorou um pouquinho, né? Quando ele repetiu o exame, no dia 25/8 saiu o resultado, né? Ele fez no dia 19/8 de 2020. Foi durante a pandemia isso que o Zan enfrentou. 119 continua muito ruim, um nível muito ruim de testosterona para um garoto tão jovem. And my free testosterone had increased to 18.1, which is still vastly lower than what the normal range is. And being that I was 23 years old, about to turn 24, I knew that this was not the levels that I was looking for, definitely not what I needed. Sem dúvidas, os níveis de Zan estavam deploráveis. Por essa razão, o médico optou por começar uma terapia de reposição hormonal. No entanto, ele não levou em consideração que Zan dormia apenas 4 horas por dia, trabalhava turnos de 15 horas e fazia dieta restritiva. Seria mais interessante tentar melhorar esse perfil por meio da dieta, treino e alimentação adequada, mas Zan estava decidido. O protocolo do médico do Zan foi conservador, 100 mg de testosterona a cada 2 semanas, respeitando as recomendações e os estudos científicos. Vamos dar uma olhada em como ficaram os níveis de Zan. At the end of December, I went and got my levels tested.
and my testosterone total level went up to 880. Muito bom. 886 de testosterona total. Ainda dentro do fisiológico, mas quase no limite. 86 nanograms per deciliter. And then my free testosterone went 164,8 de testosterona livre, acima do fisiológico, muito bom, com certeza o físico dele vai mudar bastante. A testosterona livre, pessoal, é a testosterona bioavailable, ou seja, a que você vai realmente aproveitar. Os níveis de Zan ficaram bons. No entanto, o médico de Zan cometeu um erro. As doses devem ser aplicadas semanalmente. Caso contrário, terão muitas oscilações, picos e quedas, o que despertou em Zan um pouco de acne. Zan conversou com o médico e as doses passaram a ser semanais. Tudo estava perfeito e indo a mil maravilhas com Zan, até que ele chegou no médico e disse: "Ei, cara, meu sonho é ser um bodybuilder. Eu quero competir. Eu já fiz dieta natural, conquistei um físico seco, mas não me senti seguro para subir no palco. Por essa razão, eu quero competir e quero fazer um ciclo." Sim, isso mesmo. Zan, não satisfeito, decidiu fazer um ciclo de esteroides anabolizantes. O médico concordou em passar 400 mg de testosterona por semana para Zan. Pessoal, isso é abuso. Ah, mas tem bodybuilder que usa 2.000 até 5.000 por semana? Tudo bem, mas tudo que é acima das recomendações de reposição é considerado abuso. Tudo acima do que o médico sugere é abuso. Vamos dar uma olhada no que aconteceu com Zan. On my phone, here is the start. It's March 13th. I'm a bit chunky. Olha como é que a gente do fitness é, né? Ele acabou de falar que ele tá um pouco gordinho. Você tá doido, cara? O físico tá legal. Muitas pessoas, sei lá, matariam para ter um shape desse. Mas a nossa concepção de shape é outro. É a do Mr. Olympia Classic, é a do Mr. Olympia Open, é a do Men's Physique. Então a gente fica meio bitolado das ideias, não é mesmo? Vamos lá. I'm trying to get a little bit of weight off of me, but still put on some size. But at this point, I'm starting my first cycle of testosterone. I've been on TRT for a year, or no, more like 8 months at this point. And ele já estava fazendo o 100 mg de testosterona toda semana há 8 meses e decidiu que queria dar um blast, que queria fazer um ciclo mais de bodybuilder, né? 400 mg é sim considerado baixo para os bodybuilders, mas para nós, humanos mortais que queremos apenas ter uma vida saudável e equilibrada, é um valor alto. I decided to go on my first cycle. As you swipe through, I'm starting to get a little bit leaner. Abs are coming out. My body's starting to take shape. Love handles going away slowly. Eu adoro esse termo, love handles. É, os culotes. But you might notice there's a bit of acne popping up. Foi aqui que começou a aparecer um pouco de acne no garoto. Já aparece no peito e um pouco nas costas. About July, I start to see acne on my face, my neck, a little bit on my back. Nothing that I hadn't experienced before. Now here's the thing. I experienced acne all through middle school and high school. Isso é importante falar, pessoal. Se você já teve acne, muito cuidado com esteroides anabolizantes, pois muito provavelmente elas irão voltar. Se você já tem essa predisposição, muito cuidado se você for ciclar, beleza? I always had acne. It was a huge insecurity for me. I had it into college. I had it after college. I'll put a picture here of what my face looked like the year after I graduated. My face. Já tinha mesmo. Just like acne for no reason. It was entirely frustrating. So it's not something I've never experienced before. And I say that to this point that maybe this is something I should have saw coming. If you do the timeline, understanding that if I started mid-March, now it's mid-July, I've been on for 4 months. I'm looking muito pretty já. decent, Muito bom right? o físico But dele. 16 weeks of using a compound longer than expected, I should expect to see some side effects. My blood work looked good, my body was... Pessoal, não importa quem você seja, com o uso prolongado, os efeitos colaterais irão surgir. Não tem para onde fugir. Uns têm uns efeitos colaterais mais drásticos e outros nem tanto. Por exemplo, os melhores bodybuilders não são os que têm a melhor genética. Isso também, mas são os que melhor suportam o abuso de drogas. O quanto tempo você consegue usar drogas e sobreviver. É basicamente isso. Changing, I felt really good, so I kind of ignored it, to be honest.
400 milligrams a week. So basically I was going every other day. My blood work actually looked good, to be honest. If you look at my blood work, all my blood work looked good. There was nothing bad. But you'll see here, my skin really was starting to get bad on my back. Things are starting to kind of surface. My body, best it ever looked, to be honest. O shape dele obviamente mudou muito, né? Tá mais seco, com mais músculos. É impossível, né? Tava vindo testosterona bastante de forma exógena. Não tinha como o físico dele não evoluir. E é isso que eu acho que as pessoas demoram para enxergar, porque o shape hipnotiza tanto que ele meio que ignorou as espinhas, entende? Leanest with the most muscle I've had, about 185 pounds. Best I've ever looked, and I was pretty proud of it. But it was hard to be proud of taking my shirt off when my skin looked like this. And I wasn't really understanding why. It's really stupid to look back and realize that I wasn't understanding that my hormones were so high, and it's obviously the reason why my skin is acting up, and I basically ignored it. And, I've had acne in the past, I'm sweating a ton, there's got to be reasons why, other than the fact that I am using testosterone at a level elevated from what my doctor has prescribed, trying to get acima do que o médico sugeriu. E é aí que mora o problema. Ele estava com tudo, cara. Ele estava fazendo acompanhamento, os níveis estavam normais, estava dormindo melhor, menos fadigado, mas Zan cresceu o olho, não é mesmo? The most anabolic benefits from it. This is where it started to get bad. So here I'm showing you guys this picture. It's on the screen. This you guys can see I have terrible cystic acne starting to shoot up my neck, my back. It's even on my chest, and it's painful. It hurt to touch. I could feel it. I could feel it, like the blood pressure on it, the pressure against my skin. I could feel the tightness on my skin. When I trained, when I explained to you, it was the most painful thing I was experiencing. I'll continue to go scrolling through here, August into September. You notice my skin has just absolutely changed. The texture has changed. Nossa. I have cysts all over my back, all over my chest, and now even my shoulders. Guys, it got to the point where I couldn't train. I couldn't push. Não, que é isso? Você tá literalmente sangrando na câmera. Eu tô chocado. Against a bench. I couldn't put a barbell on my back. I remember I was training my friend Nick Megan, and the bar was on my back, and I was bursting. I was bleeding, and ele chegou num nível extremo, pessoal. Nem treinar ele estava conseguindo. Encostava, sangrava. Colocava a barra nas costas, era muita dor. Realmente, Zan se lascou. It's disgusting, it really is, but beyond being disgusting, it was painful because I could feel everything on my back just pinching. I'll show you guys here, I went and had a back facial. Nossa senhora! Que é isso? And the esthetician who was working on me basically said this is the worst she's ever seen. Esse é o pior que eu também já vi, tá, pessoal? A esteticista com certeza ficou chocada. Então, eu acho que não dá pra fazer nada nessa situação, manualmente, né? Não sei. And she can't use a tool to open them up, so she's just squeezing them, hoping that they'll find their way through a pore. But because the skin was so thick, there was no way that the pus would find its way through. So she was just squeezing my skin and squeezing the cysts, and I was crying into the bed. Chocado. So painful. So some of the worst things I experienced were laying in bed was probably beyond training was the most painful part of my day. Pessoal, deitar na cama, tirando a parte do treino, era a parte mais dolorosa do dia de Zan. Imagina, até para dormir a dor era insuportável. Because laying on my bed meant I was bleeding and sticking into the sheets or my shirt. Sangrando nos lençóis e na camisa. So I would be wearing just a shirt I didn't care about, and I was ready to throw away as soon as it was good to go. But I bled into shirts, I bled into sheets, I got stuck to them in the middle of the night. I woke up, I got up like I was Frankenstein because I just didn't want to touch anything. Sem dúvidas, ele realmente teve um caso muito severo de acne. E fica o aviso para quem quer usar, mas já teve acne na adolescência e tem aquela predisposição. Muito cuidado. Tá usando, no primeiro sinal, já é hora de se cuidar, beleza? Talvez até mesmo cessar o uso, dependendo do grau de acne que você tiver. And I got stuck to everything, and everything just ripped when I woke up. I would wake up in the middle of the night and I'd be bleeding. Some of the shittiest stuff I've ever dealt with. So when I would go to train, I would wear 2 shirts and a sweatshirt. And sometimes I would bleed through all 3. I avoided movements where there was contact with my back. And you don't really realize
How many people touch you on the shoulder or dap you up and slap your back when you don't have this? But when you do, you notice everybody. And the amount of... Ah, mas isso é verdade, né? Sempre quando você tá machucado e encontra algum brother, ele vai dar um tapa no machucado, dar um tapa no seu... em qualquer lugar que esteja doendo, você vai ser atingido. Isso é impressionante, é muito real isso. People that I accidentally shoved because they tried to do that to me. Ele empurrava os caras. I was very defensive. I didn't want anybody to touch me. I wore big, baggy sweatshirts. I put a hood up and a hat on. I ignored people. I had my headphones in. I heard people talking to me and I ignored them because I just truly wanted nothing to do with anybody. And it's not me. That's not who I am. I'm about as social as it gets. I talk to everybody in the room. It affected my mental health. Claro que afeta a saúde mental. Olha a cara dele, cara. Imagina você, sabe, você tá no meio de um ciclo e você amanhece assim. Olha os olhos dele, dá até dó do cara. Olha só quanta acne no peito dele, estourada, sangrando. Tadinho do Zan. Health a ton. It's something that's tough for me to talk about. And I've spoken to a lot of people about it, and that's helped me a lot. But it was easily one of the hardest times in my life. So beyond sleep, beyond training, I couldn't wear shirts that I cared about because I was bleeding into everything. I ended up having to buy a pack of white shirts or black undershirts and wear those underneath the shirts I actually cared about. And thank God I work from home because I didn't have to wear button-downs and go and... Graças a Deus era um home office, né? Imagina, você tá no trampo, no trabalho, você começa a sangrar na camisa e aparece aquela roupa social toda cheia de sangue e, na verdade, são espinhas causadas pelo excesso de anabolizantes. New York City, but had I had to, I'd be bleeding through everything. Now, the reason this happened, guys, looking back at all these pictures and understanding my story, I was negligent to the fact that people have taken testosterone for decades. I have acne-prone skin, and this is something I shouldn't have ignored. It was stupid of me to take it for as long as I did and ignore the side effects, ignore what was going on with my body. Now, in October, it got to a boiling point where I knew I had to do something, so I went to a dermatologist. Nossa Senhora. I got an Accutane prescription. We did blood work and made sure I was healthy enough to do it. I obviously brought my testosterone down, went back to my normal TRT. The things I did to remedy my skin, used benzoyl peroxide if you're suffering from any type of acne. Essa aí é uma boa dica, hein, pessoal? And you have oily skin, panoxyl, 4% is a little bit lighter, but 10% is probably good for... Esse é o produto dos Estados Unidos. Eu vou colocar aqui o que pode ser usado no Brasil, que é semelhante, beleza? Chest, shoulders, and back because it's a little bit stronger concentration for thicker skin. I also used charcoal soap bars. Those are actually super helpful because they're very drying. As long as they don't have flavors, smells in them. You really don't want them textured. You want them to just be smooth charcoal. I'll link down below an Amazon one that I bought that I found to help a lot and I still use now just to continue to clean out my skin. Where I'm at now is I'm still taking Accutane. Melhorou bastante, né, pessoal? É claro que ele ainda vai ter cicatrizes, né? For just about 4 months now. It's helped a ton. You guys obviously saw my skin in the training videos earlier. To some degree, my skin is pretty bad looking. It's tough to look at for me sometimes, but it's far in comparison away from where I used to be. So it actually makes me happy. I went through the toughest time in my life where I experienced an insurmountable amount of regret, embarrassment, frustration, pain, loss of self-worth, all of those things for months. I hid it from my work, I hid it from people I see every day, I hid it from family members, I hid it from a lot of people because I was embarrassed. Now I'm just about as happy as I've been in a very, very long time. And it's actually allowed me to have a different perspective on what I'm doing right now. Helping you guys provide content, show you guys what I go through and how I'm coming back. This is the start of my story, truly, of where I went, relearn who I am, because who I am, if I'm not a bodybuilder, I at least love fitness, I love to train, I love to work out. E é isso mesmo, pessoal. Eu já falei isso anteriormente no vídeo do Boston Lied, mas para você ser um bodybuilder, principalmente da linha Open, ou até mesmo de qualquer classe profissional, você tem que ter um parafuso a menos, porque será necessário que você abuse drogas. A grande realidade é que a maioria dos atletas toma esteroides quase o ano todo e se pica de 3 a 5 vezes toda semana. É uma escolha pessoal, o esporte é admirável e isso deve ser respeitado, mas é importante que antes de você embarcar em qualquer tipo de jornada que envolva esteroides anabolizantes, você conheça os prós e contras, beleza?
E essa foi a história de Zan Carver, o americano de 23 anos, que se deu muito mal com o uso de esteroides anabolizantes. Se essa história não te incentiva a seguir o caminho natural, eu não sei mais o que vai te incentivar. E se você quiser usar esteroides anabolizantes, procure um médico bom, faça os exames de sangue, faça exames cardíacos, acompanhe sua saúde de perto. Muita coisa pode acontecer. Cada um. O médico de Zan errou, ele prescrevia sempre testosterona. Como ele não viu que o físico de Zan estava lotado de espinhas? Como ele não percebeu que algo estava errado? Tá aí a importância de ter um médico bom. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, por favor, se inscreva no meu canal. Não é nada fácil legendar tudo para vocês. Até a próxima. Rodrigo Góes, out!